esse homem é um projeto falido. Foi com essa frase que minha cunhada, Sandra, sentenciou meu irmão, Marcos, na frente de toda a família. Cada palavra dela era uma punhalada, e eu via a vida se esvair do rosto dele, que ficou pálido, mudo. Enquanto o sangue dele gelava, o meu fervia. O que aquela víbora não imaginava era que o castelo de mentiras dela já tinha data para desmoronar, e o cronômetro estava nas minhas mãos. Fica aqui comigo que eu vou te contar como a mesa virou nesse almoço de domingo, e ela teve que engolir o próprio veneno na frente de todos. Mas antes, se você adora uma história onde a justiça prevalece, já clica no botão de inscrição para não perder nenhuma reviravolta que postamos aqui. Meu nome é Patrícia e, como roteirista, eu vivo de criar dramas para a TV, mal sabia eu que o maior deles aconteceria na minha própria família. Sempre fui a protetora do Marcos, meu irmão mais novo. Nós somos aquele tipo de família que é um bloco de concreto, inseparáveis. E ver meu irmão, um engenheiro civil com uma construtora em ascensão, um homem de caráter raro, ser humilhado pela mulher que ele amava, aquilo me virou do avesso. O Marcos é um cara bom, honesto até a alma, e talvez um pouco ingênuo. E foi justamente a bondade dele que a Sandra, minha cunhada, transformou em sua maior arma. O palco onde essa tragédia começou a ser escrita foi um evento de gala, um daqueles lançamentos de projetos imobiliários onde o metro quadrado vale mais que ouro. Lá estava ela, Sandra, a corretora da bolsa, uma visionária autoproclamada que vendia futuro em forma de ações. E do outro lado, meu irmão, Marcos, o engenheiro por trás de tudo, o cara que transformava plantas em realidade, mais focado nos cálculos do que nos coquetéis. Ela farejou a estabilidade dele de longe, viu um porto seguro para suas ambições. E ele, meu pobre irmão, se deixou cegar pela fachada de mulher poderosa e bem-sucedida. Ele, que erguia edifícios, não percebeu que estava entrando numa construção condenada. Nos primeiros anos, Sandra interpretou o papel de nora perfeita com maestria. A comida da minha mãe era sempre a melhor que já provou, e o trabalho do meu pai era digno de um gênio. Ela era o anjo que minha família pediu aos céus. Mas o meu instinto, aquele radar de irmã mais velha, apitava baixinho sempre que ela estava por perto. Eu me sentia culpada, pensava que era apenas meu jeito desconfiado de ser. Você está vendo coisa onde não tem, Patrícia, eu dizia a mim mesma. Que tola! A verdade é que eu estava na primeira fila assistindo à performance de uma atriz de primeira categoria, com seu cabelo loiro impecável e postura de rainha, enquanto a plateia aplaudia de pé. As rachaduras no conto de fadas começaram a aparecer lentamente, como um veneno administrado em pequenas doses. Marcos, cego de paixão, a tratava como uma rainha, entregando-lhe um cartão de crédito adicional como um cetro. É para as despesas da nossa casa, meu amor, ele dizia. E ela, de fato, o usou para construir um lar, só que não o deles. Percebi que ela havia se tornado uma fantasma dentro da própria casa, sempre com uma desculpa na ponta da língua, um evento de networking inadiável, uma reunião de emergência, uma viagem de negócios relâmpago. Marcos apenas defendia, ela é ambiciosa, Patrícia, está lutando pelo nosso futuro. Mas eu via o brilho nos olhos do meu irmão se apagando, a solidão o consumindo, e a culpa me corroía por não ter soado o alarme antes, por ter ignorado os sinais que agora gritavam na minha cara. Aquele radar de irmã não falha, e o meu estava em alerta máximo. A desconfiança começou a tomar forma. Sandra, sempre posando de mulher de sucesso, começou a tecer sua narrativa. Marcos era muito passivo, precisava de mais ambição, de mais agressividade nos negócios. Era a desculpa perfeita para o que viria a seguir. Eu dei meus melhores anos para esta família, Patrícia, ela me disse uma vez, com um sorriso cínico no canto da boca. Nada mais justo que eu pense no meu futuro. O Marcos é um acomodado. Eu mereço mais. Na minha inocência, pensei que era só um desabafo de uma mulher ambiciosa. Mal sabia eu que estava ouvindo a confissão de uma criminosa. Porque a verdade, meus amigos, é que Sandra não estava construindo um futuro, estava demolindo o do meu irmão. Ela estava sangrando o patrimônio dele, centavo por centavo. E o pior. Não era para um fundo de emergência familiar. Era para financiar a vida boa de outro homem.
Sim, um amante. Ela mantinha uma conta secreta, um ralo por onde o dinheiro suado do meu irmão escorria diretamente para pagar o aluguel e os luxos de um apartamento que nem era dela. O golpe final veio do próprio Marcos. Ele me procurou, devastado. Patrícia, a Sandra não é mais a mesma, disse ele, com a voz embargada e os olhos cheios de uma dor que eu conhecia bem. Ela está fria, distante. E os gastos, eu não reconheço mais nada. Eu não entendo. Naquele instante, o meu coração de irmã se partiu, mas minha espinha se tornou de aço. A protetora leal deu lugar a uma estrategista fria. Eu não ia assistir de camarote à destruição do meu irmão. Avançamos para a cena do crime, o almoço de bodas de ouro dos meus pais. Um cenário perfeito, com a família reunida, o cheiro de festa no ar e a decoração impecável. E lá estava ela, Sandra, no seu trono imaginário, rindo alto, contando piadas, vestindo a fantasia de esposa bem-sucedida e feliz. Ela era a estrela do show, e mal sabia que as cortinas estavam prestes a se fechar. E então, no meio de um brinde, ela soltou a bomba. O Marcos simplesmente não tem futuro. A voz dela, levemente arrastada pelo álcool, cortou o ar e o silêncio que se seguiu foi pesado, ensurdecedor. Vi os olhos do meu pai se arregalarem, minha mãe levou a mão à boca, chocada. Marcos, ao lado dela, perdeu a cor, a mão tremendo ao redor da taça. Ela não parou. Ele é acomodado, um engenheiro mediano. Ela me puxou para a conversa, eu preciso de mais. O desprezo no olhar dela era uma faca afiada. Naquele momento, eu pensei que tínhamos chegado ao fundo do poço. Mas aquilo não foi um erro, foi uma declaração de guerra. E a arrogância dela seria a minha melhor arma. A ansiedade daqueles dias pré-vingança foi brutal. Eu mal dormia, cada extrato bancário, cada e-mail para o advogado era um soco no estômago. Eu me via acordada de madrugada, ensaiando meu roteiro, cada palavra, cada pausa. A responsabilidade pesava nos meus ombros, era o futuro do meu irmão, a honra da minha família. Coloquei minha carreira em segundo plano, me afastei dos amigos, sacrifiquei minha paz. Lembro de chorar escondida, exausta, questionando se estava fazendo a coisa certa. Mas aí a imagem do rosto humilhado do meu irmão surgia na minha mente, e a raiva se transformava em um combustível poderoso. O medo virou determinação. Era a hora do show. Meu plano foi cirúrgico, cada passo calculado. Como roteirista, eu sei como construir uma narrativa com uma virada de tirar o fôlego. Essa seria a obra-prima da minha vida. O primeiro telefonema foi para Gabriel, um amigo e um tubarão no direito de família. Ele me deu a letra: Patrícia, a traição por si só não muda a partilha de bens. Mas desvio de patrimônio? Isso é fraude. É aí que a gente pega ela. Ele me deu a missão: reunir cada extrato, cada comprovante, cada centavo desviado. Com a permissão relutante do meu irmão, mergulhei nos registros financeiros dele. Confia em mim, Marcos, eu pedi. E ele confiou. O que eu encontrei foi um roteiro de filme de suspense, gastos absurdos em um cartão adicional, sempre em um endereço desconhecido, um bairro nobre onde eles não tinham negócios, transferências poupudas e regulares para uma conta misteriosa. Fui além, contratei um detetive particular. Sim, eu fui até o fim. Descobrimos que o endereço era de um apartamento de luxo alugado, e a conta pertencia a Ricardo, o amante dela. Um personal trainer de celebridades que ela conheceu em uma de suas viagens de negócios. Os extratos eram a prova irrefutável: aluguel, contas, supermercado. Ela estava bancando uma vida dupla com o dinheiro do homem que ela chamava de acomodado. O dia do julgamento chegou. Mas não em um tribunal frio e impessoal, e sim na festa de 40 anos da minha mãe, um almoço de família. O cenário era irônico. Marcos já havia pedido o divórcio, mas Sandra estava irredutível, exigindo a casa, metade dos investimentos, tudo o que ela julgava ser seu por direito. A voz dela era a de uma vítima, uma mártir do casamento. O advogado dela, um predador, estava confiante. Mal sabiam eles que o nosso cordeiro, Gabriel,
tinha a pasta mais pesada daquela sala. A família estava toda lá. Sandra chegou como uma estrela de cinema, sorrindo, alheia à tempestade que se formava. Ela ria, socializava, agia como se o divórcio fosse um mero detalhe burocrático. Durante o discurso do meu pai sobre união e legado, Sandra se inclinou e sussurrou para minha tia, mas alto o suficiente para que eu ouvisse: essa coisa de família é linda no discurso, mas o que conta mesmo é o extrato bancário, não é? Aquela foi a minha deixa. Eu me levantei, a calma na minha voz contrastando com a fúria nos meus olhos. Sandra, já que o assunto é conta bancária e valores familiares, acho que tenho alguns números que vão interessar a todos aqui. Tirei a pasta da minha bolsa. O falatório cessou. O silêncio era absoluto. Ela soltou uma risada nervosa. Patrícia, querida, guarde seus roteiros dramáticos para a TV. Minha resposta veio como uma lâmina: isso não é drama, Sandra. É a sua realidade. E a realidade, às vezes, supera a ficção mais cruel. Entreguei a pasta ao meu pai, o homem mais íntegro que conheço. Pai, por favor, leia em voz alta para a família. Ele começou, confuso, e então sua voz vacilou. Seus olhos se arregalaram. O quê? Aluguel. Apartamento na Barra. Transferências para um tal de Ricardo. O nome ecoou na sala. Todos os olhares se viraram para Sandra. Os sussurros começaram, venenosos. Meu tio, contador, pegou os papéis, analisando os números com um olhar clínico. Viu sangue fugir do rosto de Sandra. O sorriso de superioridade se desfez em uma máscara de pânico. Isso é mentira, ela gaguejou, tentando se levantar, mas as palavras saíram fracas, sem convicção. Patrícia, você está inventando tudo. Eu a encarei, a minha calma era a sua tortura. Inventando, Sandra? Cada centavo está aqui, documentado. Cada aluguel que você pagou para o Ricardo, cada compra de supermercado no ninho de amor de vocês, tudo com o dinheiro do meu irmão. O dinheiro que deveria estar construindo o futuro de vocês, mas que você usou para erguer uma vida secreta. Foi então que o silêncio de Marcos se quebrou. Ele olhou dos papéis para ela, e de volta para os papéis, como se não pudesse conciliar a mulher que amava com a ladra na sua frente. A voz dele foi um sussurro, mas cada palavra pesava uma tonelada e ecoou pela sala. Você me roubou. Você me roubou, Sandra, para sustentar ele. A acusação não foi um grito, foi a constatação de uma traição profunda e dolorosa. Ela tentou se defender, a voz agora um fiapo, a arrogância completamente estilhaçada. Eu ia te contar. Ele me pressionava. Mas as desculpas morreram no ar. Ninguém acreditou. Minha mãe, uma mulher que jamais levantava a voz, a fuzilou com um olhar de decepção tão cortante que Sandra pareceu encolher. Os amigos da família, que antes a idolatravam, agora viravam as costas. Foi a vez de Gabriel, o advogado do meu irmão, se adiantar. Com a calma de quem sabe que o jogo já está ganho, ele disse: Senhora Sandra, o Marcos já entrou com o pedido de divórcio. E com estas provas de dilapidação do patrimônio conjugal, a partilha de bens será reavaliada. Acredito que o seu advogado já tenha sido notificado. A máscara da mulher de sucesso derreteu ali, na frente de todos. Ela não era mais a corretora visionária, mas uma mulher desesperada, exposta em sua própria ganância. O queixo caiu, a voz sumiu. Ela tentou balbuciar alguma defesa, mas não havia mais ninguém na plateia disposto a ouvir suas mentiras. O almoço de aniversário virou um tribunal silencioso, e a sentença foi proferida pelos olhares de desprezo e decepção da família. O resultado? Sandra perdeu tudo o que achava que merecia. A casa, os investimentos, o status, tudo foi por água abaixo. As provas da fraude financeira eram irrefutáveis, e ela saiu daquele casamento sem um centavo do patrimônio que ajudou a dilapidar. A humilhação foi pública, não por uma traição entre quatro paredes, mas por um golpe financeiro descarado na frente de todos que ela um dia quis impressionar. Meu irmão, com o apoio incondicional da família, começou a se reerguer.
A vida, às vezes, tem um jeito irônico de cobrar as contas, e a de Sandra veio com juros, correção monetária e uma plateia para assistir à sua queda. A vingança, eu descobri, não tem um sabor doce. Ela é pesada, custa noites de sono e paz de espírito. Mas, no final, ela também lava a alma. A lição que ficou para o meu irmão foi dura, mas necessária. Amor de verdade não tem preço, e lealdade é um ativo que dinheiro nenhum pode comprar. Nossa família, que já era unida, se tornou uma fortaleza. Quanto a Sandra, ela se tornou um fantasma. Ouvi dizer que se mudou de cidade, que a mancha na sua reputação a fez perder clientes e que o castelo de cartas que ela construiu sobre mentiras desabou de forma espetacular. E agora, a pergunta que eu deixo para vocês, que acompanharam essa história até o fim: no meu lugar, você teria feito o mesmo? Fui longe demais ou a justiça foi servida na medida certa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero saber o que você faria no meu lugar.